Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção e estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências, que hoje faz um resgate muito interessante sobre algumas das melhores entrevistas realizadas ao longo deste ano de 2024. Nós vamos hoje ouvir o que falam 6 especialistas em pequenos trechos de suas entrevistas. A engenheira Aline Pedroso fala sobre os desafios que o e-social e outros temas ligados à segurança do trabalho representam para os órgãos públicos. Já o higienista Álvaro Boixá destaca o aumento da importância da atuação do higienista com o crescimento das doenças ocupacionais. O ergonomista José Veronese Júnior apresenta novas tecnologias para avaliar a dor dos trabalhadores. O engenheiro Leônidas Brasileiro mostra um estudo que relaciona a ISO 45000 a inúmeras ferramentas usadas no nosso dia a dia. Já o professor René Mendes apresentou detalhes da nova edição de seu livro Patologia do Trabalho, um marco na medicina do trabalho brasileira. E para finalizar o programa de hoje, o engenheiro Washington Barbosa conta detalhes de sua pesquisa sobre acidentes maiores, também conhecidos como acidentes ampliados. Você vai ver muitas interessantes entrevistas na sequência. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Mas a eletroencefalografia é um deles porque ele mede a onda cerebral, né? E para cada onda do cerebral, ela é responsável por um comportamento humano. Então, uma é responsável pela atenção, outra pela concentração, e tem uma, que é a teta, que é responsável pelo comportamento, estresse emocional. Então, quando o indivíduo tem uma dor, essa onda ela fica muito ativada comparado ele em repouso. Eu sempre tenho que comparar ele com ele. Então, primeiro você mede um estado basal, sem estimulador, né? Perfeito. Então, e aí ele relatando que ali ele não está com a dor, aí você tem uma referência. Aí depois você estimula a dor, né? Então você vai e agride sobrecarrega aquela estrutura para testar. No caso, era uma lesão de joelho. Então, foi um acidente de trabalho e a justiça queria saber se ele estava incapacitado. E aí eu precisava ver qual que era a amplitude. Então, se o joelho perdeu a movimentação, não. Então, obviamente, se tem uma lesão crônica, na hora que você mexe, você força, aquilo vai gerar uma dor. E, de fato, aumentou muito essa onda teta. Ficou visual a dor do cara. Ficou visual, e aí eu mostrei isso no laudo, tanto os juízes quanto os advogados ficaram, e outra, não tem muita como contestar, né? Porque é o que está acontecendo no cérebro da pessoa, né? E aí foi bem interessante. Além da questão do pescoço, da coluna, o uso contínuo de telas leva à fadiga ocular. E poucas pessoas estão se preocupando com a fadiga ocular. E às vezes a dor de cabeça é dado pela fadiga da musculatura dos olhos. E isso acontece pelo uso contínuo de telas, né? A tela
devido aos pixels, permite que um estímulo muito grande, fazendo com que as pessoas piscam menos. E aí a ergonomia, hoje, por exemplo, nós temos um programa de prevenção ocular nas empresas, porque Legal, legal. nós temos não só o administrativo, que fica continuamente com o uso de telas, mas também muitas áreas de inspeção, né? Inspeção Sim, visual, sim. que a pessoa tem que ficar ali muito atento e aquilo também gera uma fadiga visual bem consistente. Então, a gente tem um programa de proteção ocular, né, em algumas indústrias que a gente atende. Esse caminhar aí, eles podem contribuir muito mesmo, igual você falou. Cada um no seu município. Une forças, né? Demonstra o que é realmente SST, que não é só uma questão de documento, não é só uma questão de eu fazer o envio de 3 eventos. Uhum. Imagina quando começar outra parte de social que vai vir a trabalhista. Se esses 3 já estão dando dor de cabeça, imagina quando começar a parte trabalhista, né? E não vão estar preparados. Aí a água já está aqui. Na hora que entrar, já vai vir aqui, não vão ter fôlego para poder conseguir, né, desenvolver o que precisa, né, propor alguma melhoria, alguma mudança ali dentro daquele órgão público. Então é um trabalho de formiguinha, né? Cada um tentar fazer o seu, né? Essa sensibilização. E aí a gente tenta daqui, né? Uma hora encontra, né? Isso aí. Vai chegar. Começa daqui e depois encontra. Em algum momento isso vai acontecer. Em algum momento. Espero que estejamos vivos até lá, né? O problema complexo não dá para deixar por conta de, por exemplo, dos meus colegas médicos. Problemas complexos têm que ter vários olhares, inclusive de profissões muito importantes, como, por exemplo, a psicologia, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a outras áreas da saúde, enfermagem e outros, que sem o olhar deles e delas, ou dessas profissões, desses colegas, vai ficar tudo muito limitado, muito medicalizado, que é uma preocupação minha, que eu, quando migrei da medicina preventiva para a saúde coletiva, a saúde pública, já não era simplesmente uma questão de palavras, é uma questão de conceitos e de ampliação primeiro, do número de pessoas e das profissões e olhares, segundo, da abordagem que necessariamente envolve participação, envolve ação política, e então é um processo evolutivo de amadurecimento e que se expressou no dicionário da proteção de uma forma, digamos assim, como se fosse uma amostra de que daqui para frente não vai poder ser menos do que isso, não pelo tamanho, mas pela multiplicidade de dimensões abordadas no dicionário. E aí eu cheguei à conclusão, no final do dicionário, lançado em 2018, que já não cabia mais um livro de patologia do trabalho depois do dicionário, porque o dicionário, embora não se aprofunde muito em cada verbete, em média temos duas, 3 páginas por verbete, ele é uma espécie de checklist de muitos temas complexos que merecem ser aprofundados. E eu praticamente tinha desistido, eu saí, vamos dizer assim, e estava saindo da medicina do trabalho, saindo da patologia do trabalho, mas eu fui convencido pela editora, no caso a editora Ateneu, de que continuava sendo best-seller, havia pedidos e que era quase uma obrigação minha, vamos dizer assim, atualizar, revisar e atualizar. É difícil de se explicar isso. Você está colocando um cifrão na saúde de uma pessoa. Isso é complicado. Por isso, eu e toda a comunidade de medicina, de higienistas, de engenheiros de segurança, nós somos majoritariamente contra essa questão da insalubridade, porque isso é uma saída fácil para não se ter de resolver problemas que você tem no ambiente de trabalho. Você paga a insalubridade e acabou o problema.
Em termos, né, que se lá na frente aparece alguma coisa, você tem potencialmente problemas legais trabalhistas e previdenciários, né? E não As só empresas, isso, como você criou evidência contra a organização. As pessoas não enxergam isso. Em determinada ocasião, teve um acidente com marreta, e aí qual foi a resposta da gestão da época? Proibido usar marreta. Não pode usar mais marreta para montagem industrial. Passou uma regra que não podia usar marreta. Se precisasse usar marreta, tinha que falar com o gerente geral do cliente. Tá. Aí a gente vai inspecionar, aí você vê a tubulação montada com marca de marretada. Aí você perguntou, fulano, você usou marreta? Não, senhor, não usei marreta, não. Aí, poxa, a gente conversa, explica pro cara, olha, eu não vou passar isso pro cliente, a gente tem que resolver o problema aqui, vamos achar uma forma. Daí o cara, sabe o que é, senhor Leandres? A gente tem uma marreta aqui, que a gente deixa no cantinho aqui, porque se a gente não consegue montar se não usar marreta. Só que eu não posso falar que eu tenho marreta. Então, eu não usei marreta. a lei proíbe, a lei proíbe. E eu preciso fazer, não tem outro jeito, né? Como é que faz? Exato. E aí, com base nesse conhecimento aí, um colega de uma outra empresa, ele achou um outro equipamento que é um varão que tem um êmbolo no meio que faz o papel da marreta com mais segurança. Mas são coisas que a gente poderia ter sabido antes, assim, se não tivesse uma regra proibindo, tornando um crime usar a marreta. Então, são essas coisas que a gente acaba se deparando no dia a dia e que a gente vê que até que ponto a gente está preocupado em garantir uma condição de trabalho melhor ou só de cuidar da nossa empresa para que não tenha um resultado ruim. Quando o especialista trouxer essa informação para a alta direção, né, para o nível decisório de investimento, né, olha só, isso pode levar a um grande acidente, a uma grande tragédia. E é recorrente, isso aí não é só no Brasil, no exterior. Então, Fukushima, o informe dessa onda de tsunami de 14 metros chegou. O informe da possibilidade da explosão do ônibus da Challenger também chegou na alta direção, né? No Porto de Beirute, as autoridades portuárias, o primeiro-ministro, os ministros sabiam que ali podia acontecer. Então, que os especialistas eles sejam ouvidos, né? E que essas questões, né, sejam colocadas em prioridade no orçamento das instituições, né? Mas tem o Boeing 737 MAX, né? A Boeing, né, uma empresa americana top. Se caiu o primeiro avião, alguns países pararam de voar com o Boeing 737 MAX. Alguns países. Os Estados Unidos continuam voando, né? Houve um estudo, né? Eu vi isso no documentário, onde foi feita uma planilha de análise de risco que a possibilidade de cair um segundo Boeing 737 MAX era um nível muito baixo, né? Caiu o segundo Boeing. Só depois que caiu o segundo Boeing que se pararam todos os Boeing 737 MAX, né? Então, você tem questões que as pressões econômicas, né, elas transcendem, né, culturas, transcendem países e pessoas, né? Na semana que vem a gente volta também com mais um programa de retrospectiva. Até lá!